Olá, pessoal! Vamos agora para a nossa aula de número 4, onde estudaremos o processo de mitose, que é uma das divisões celulares que a gente encontra nos organismos eucariontes. Então, primeiramente, o que é a mitose? A mitose ela é um processo de divisão celular contínuo em células eucarióticas, onde uma célula dá origem a duas outras células que são idênticas e com o mesmo número de cromossomos que a célula-mãe. Isso daqui vai ser possível porque antes da divisão mitótica acontecer, o material da célula, ou seja, os cromossomos, né, ele vai ser duplicado antes da divisão. Então, primeiro esse material é duplicado e depois vai ser dividido em duas células filhas diferentes. Por isso que essas células filhas conseguem ficar com o mesmo número de material genético da célula-mãe. A mitose, ela apresenta 4 fases principais: a prófase, metáfase, anáfase e telófase. A gente vai estudar cada uma dessas fases separadamente. Então, nesse slide aqui, o que é importante a gente fixar é que a mitose, ela dá origem a duas células filhas idênticas e que essas duas células filhas idênticas da célula-mãe, elas terão o mesmo número de cromossomos, elas terão a mesma quantidade de material genético que a célula-mãe. As principais funções da mitose são a formação dos gametas em vegetais, isso porque a formação dos gametas nos animais ela se dá pelo processo de meiose e não de mitose, mas no caso dos vegetais vai acontecer pela mitose. Ela também tem a função de desenvolvimento embrionário através das divisões do zigoto. Então, depois que ocorre a fecundação, que eu tenho lá o encontro do óvulo com o espermatozoide nos seres humanos, esse zigoto ele vai começar a se desenvolver em um embrião, né, até chegar no bebê formado, tudo através do processo mitótico. Então, primeiro acontece a meiose, eu formo os gametas, esses gametas eles se unem, né, no processo de fecundação, e esse zigoto vai crescer através do processo de mitose. Crescimento dos indivíduos, renovação e cicatrização de tecidos. Então, existem várias funções que a mitose desempenha, aqui eu elenquei uma das principais que a gente tem que saber. Outra coisa importante é que a mitose ela ocorre em células somáticas, ou seja, na maioria das células do nosso corpo, que são as somáticas, né, e é um processo importante para a regeneração celular, crescimento e desenvolvimento dos organismos multicelulares e reprodução assexuada nos organismos Olá, peço unicelulares. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Organismos unicelulares. Então, assim, no nosso organismo, nós temos dois tipos de células. Então, nós temos as células que são sexuais, né, que são o óvulo e o espermatozoide, e tudo que não é uma célula sexual, a gente fala que são células somáticas. Então, são as células do nosso cabelo, da nossa pele, dos nossos órgãos. Então, são células somáticas que têm o material genético completo, né, 2 N's. Tem lá os 23 pares de cromossomos, sendo 22 cromossomos que não são sexuais, e o último par são os cromossomos sexuais. Vamos estudar agora a primeira fase do processo de mitose, que é a fase da prófase. Ela pode ser considerada como uma fase de mobilização para a ação. Então, a célula está se preparando para iniciar o processo de divisão celular.
Nessa fase, a cromatina se condensa em unidades cromossômicas distintas. Lembra que a gente comentou nas últimas aulas que a cromatina, que é o material genético, que a gente dá justamente esse nome quando ele está na fase de intérfase, né, que a célula não está se dividindo, a cromatina ela vai se condensando, até dar origem aos cromossomos, que são essas estruturas aqui em formato de X. Os centríolos, que são essas organelas aqui representadas em verdes, então tá vendo que eu tenho uma dupla de centríolos em cada polo da célula. Eu tenho uma dupla desse lado e uma dupla desse. Os centríolos, eles têm a função principal, né, de emitir esses fusos, que são essas fibras representadas em preto, né, porque são esses fusos que vão poder dividir as nossas cromatídeas irmãs para que a divisão celular se concretize, né. Então, os centríolos, quando presentes nessa fase, eles se deslocam para polos opostos. Então, um fica aí do lado esquerdo e do lado direito. E aparece entre eles um conjunto de fibras proteicas, constituindo uma estrutura aqui, pelo seu aspecto, chamada de fuso. O nucleolo vai desaparecer nessa fase, e a prófase ela vai terminar com o rompimento da carioteca. Então, tá vendo que a carioteca está representada aqui em rachurado de preto, né? Então, essa carioteca ela vai se desintegrando e no final da prófase eu não tenho mais a carioteca, ela já se rompeu, né? Não existe mais essa estrutura. Então, na prófase que eu tenho os cromossomos formados, né? Os centríolos, um em cada dupla, em cada polo da minha célula, e eu tenho a formação dos meus fusos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!